Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula da disciplina de exigências climáticas de plantas olerícolas. Essa disciplina é ofertada pelo curso de formação inicial continuada em produtor de olerícolas e hoje estamos aqui para dar continuidade à parte 2 da nossa aula 2, certo? Onde a gente vai estar aprofundando mais em cima dos fatores e elementos climáticos, descrevendo a participação dele dentro dessas exigências que as olerícolas têm. Por exemplo, a temperatura, a umidade, a quantidade de luz necessária para o desenvolvimento das plantas olerícolas, certo, pessoal? Então vamos lá. Elementos climáticos, como eu apresentei na aula anterior, né? Elementos climáticos ali são grandezas meteorológicas que comunicam ao meio atmosférico suas propriedades e características peculiares. Então, são elementos que interferem aí no meio atmosférico e há a mudança do estado dessa atmosfera, né? Aumentando aí a temperatura ou diminuindo a temperatura, transformando a água em gases, depois transformando ela em líquido e assim por diante, sendo os principais elementos climáticos temperatura, radiação, umidade, chuva, vento, né, nebulosidade, pressão atmosférica. Então, pessoal, dentre esses, o que mais interfere de forma direta na planta, na produção de olerícolas, é a temperatura, a quantidade de luz, a umidade do solo e da atmosfera. O vento, a pressão atmosférica, eles interferem, mas é de uma forma menos agressiva em relação aos anteriores, certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui eu trago os exemplos, né, de nebulosidade, de radiação solar. Perdão. Temperatura. Temperatura é o fator climático que mais influencia, que maior exerce influência sobre as olerícolas. Também é o principal fator limitante, certo? Cada cultivar comercial apresenta uma faixa termoclimática, ou seja, por exemplo, tem plantas que exigem uma quantidade de temperatura maior para expressar o seu potencial produtivo, entre outras que precisam uma temperatura menor para atingir o seu potencial produtivo. Dessa forma, a gente tem as espécies de ciclo curto, que encontram em alguns meses as condições propícias de temperatura, mesmo quando cultivadas em regiões de climas distintos, certo, pessoal? Então a gente tem espécies de ciclo curto e espécies de ciclo longo, né? Então vamos lá. Adaptação termoclimática. É possível enquadrar as olerícolas em 3 grandes grupos, conforme as suas exigências termoclimáticas, ou seja, conforme a sua exigência em relação à temperatura, sendo eles hortaliças de clima quente, onde essas hortaliças de clima quente a gente tem as cucurbitaceias, né, abóbora, batata, pepino, como exemplo, perdão, as hortaliças de clima quente, elas são baseadas principalmente, produzida principalmente ali na região tropical, né? Quanto mais próximo à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador. Exige, essas hortaliças de clima quente, elas exigem uma temperatura elevada, diurna e noturna. Exemplo aí são hortaliças de clima que se desenvolvem bem ali na primavera e verão, dependendo da sua região, certo? Onde tem as estações bem definidas, certo, pessoal? Temos também as hortaliças de clima ameno, né? Que toleram temperaturas mais baixas
próxima e acima de 0 graus e pode tolerar geadas leves, né, no outono, certo, pessoal? Aí a gente tem como exemplo o tomate, a batata, o alface. E temos também as hortaliças de clima frio. Essas hortaliças toleram temperaturas ligeiramente abaixo de 0 graus Celsius, suportando aí geadas mais pesadas, mais severas. Então essas hortaliças elas se desenvolvem bem mais no outono e inverno. Aí a gente tem como exemplo o repolho, o alho, a alcachofra, certo, pessoal? Então esses são os 3 grandes grupos que são que demonstram a característica as características, né, termoclimática das exigências de hortaliças, exigências climáticas de hortaliças. Então a gente tem clima quente, que são as hortaliças que se desenvolvem bem em primavera, verão, clima ameno, que são as hortaliças que se desenvolvem bem ali no outono, onde a temperatura pode chegar até 1 grau, acima de 0 grau, e temos a de clima frio, que toleram temperaturas ligeiramente abaixo de 0, que está relacionado a olerícolas que podem ser produzidas em outono e inverno, certo, pessoal? Então a gente tem essa questão de termoclimáticas, né? Então vamos lá, dando sequência. A variação da temperatura ao longo de determinado período denomina-se de termoperiodicidade. Dentre elas temos, então a gente tem a termoperiodicidade, a gente tem o termoclima, né? A dinâmica termoclimática, que está relacionado a olerícolas, né? Espécies de olerícolas que subdivide em 3 grupos, de clima quente, clima ameno e clima frio, né? E agora a gente tem as características termoperiodicidade, que está relacionado aí a plantas cultivadas, né, de forma estacional, né, que está relacionado aí a termoperiodicidade, que é a temperatura do dia e a temperatura durante o dia, né, a variações de temperatura durante o dia e temos as variações de temperaturas durante as estações, por exemplo, a termoperiodicidade diária. E a termoperiodicidade diária é relacionado às flutuações térmicas, né, diária, que ocorre devido ao movimento da rotação da Terra. Uma vez que durante a noite a radiação solar não é recebida e ocorre perdas para a atmosfera a partir da superfície, né, aquela radiação que foi acumulada durante o dia ali na superfície terrestre, à noite ela é liberada para a atmosfera, né? Então, assim, a cada dia tem-se uma temperatura máxima que ocorre aí por volta do meio-dia, né, onde o pico solar da radiação é maior, e a temperatura mínima que ocorre ali ao nascer do Sol, devido a essa liberação de radiação da superfície terrestre para a atmosfera, certo, pessoal? Ou seja, durante o dia, a superfície terrestre vai acumulando essa radiação emitida pelo Sol, então vai ter um pico de temperatura super alta, e durante a noite, essa radiação ela é voltada para a atmosfera. Então, no final da noite, no início da manhã, com o nascer do sol, ocorre aí a temperatura mínima do dia. E aí a gente tem também a termoperiodicidade estacional, que é as flutuações térmicas ao longo das estações. Que são decorrentes do movimento de translação da Terra, né? Está relacionado mais à translação, que vai definir aí as estações do ano e, consequentemente, né, as distintas temperaturas das estações do ano. Ou seja,
Verão, a temperatura é maior, inverno, a temperatura é menor, primavera, outono. Então, é onde tem essas estações bem definidas, que está relacionado à termoperiodicidade estacional, ou seja, você relaciona essa termoperiodicidade com as estações do ano, certo? Que vai onde tem os elementos que interferem, né? Que são as latitudes, as diferenças de insolação ao longo do ano e assim por diante. Perdão, pessoal. Aqui eu trago um exemplo, né, das estações do ano, onde a gente tem o inverno, precipitação de neve, né, em forma de sólidos, a gente tem a primavera, a gente tem o verão e a gente tem o outono, certo, pessoal? Então vamos lá, termoperiodicidade estacional. Algumas culturas são afetadas pelas estações do ano, necessitando de uma época de frio e outra de calor, sendo essa variação indispensável para que ocorram os processos biológicos. E aqui eu trago para vocês algumas características dessas plantas, né? Onde temos aí plantas bienais, que são plantas que exigem frio para a passagem da etapa vegetativa do ciclo para a reprodutiva, como com emissão do pendão floral e posterior desenvolvimento das sementes. O nome bienal sugere que são exigidos dois períodos de tempo separados por um intervalo com temperaturas adequadamente baixas. Então, a gente vai ter aí 2 períodos de tempo diferentes, né? E entre eles aí tem uma temperatura baixa, por isso bienal. Então a planta exige essa passagem pelo frio para induzir a sua parte reprodutiva, sair do estágio vegetativo para ir para o estágio reprodutivo, certo, pessoal? Aí como exemplo a gente tem a brasicáceas, né? Brasicáceas e plantas anuais. Independe de um intervalo de frio, né? Ela não depende do intervalo de frio para que a planta passe da etapa vegetativa para a reprodutiva. Então, ela é planta anual, ela não depende de mudanças severas para a indução da sua parte reprodutiva. E temos como exemplo o alface. Plantas perenes são espécies de ciclo longo, que podem ocupar o terreno por 1 ou mais anos. Tais plantas enfrentam as condições termoclimáticas decorrentes da passagem das 4 estações. Então, essas plantas elas estão mais suscetíveis, mais adaptadas a mudanças climáticas. Então, essas não sofrem tanto com interferência. Exemplo aí o espargo, certo, pessoal? Perdão. Efeitos da temperatura. A temperatura é importante desde a germinação das sementes, certo? Pode-se, com base nas exigências em temperatura para a germinação, inferir quais hortaliças seriam de época quente e quais de época fria. Aí eu trago para vocês exemplos de temperaturas aí voltada para a germinação de sementes, né? Onde a gente tem aqui espécies olerícolas, né? Abóbora, acelga, aipo, alface, berinjela, beterraba, e as temperaturas mínimas cardiais, a ótima para a produção delas, né? E a máxima. Então é desse jeito que a gente vai, olhando essas tabelas, fonte de referência, que a gente vai estar conseguindo ver se a nossa temperatura ambiente ela é boa para a produção de determinadas olerícolas e se não for, quais seriam o nosso método, né, o nosso sistema que a gente iria adotar para controlar essas temperaturas, certo, pessoal? Então vamos lá. O próximo elemento climático é a luz. Então, a luz solar é um fator climático relevante para o desenvolvimento vegetal, pois promove o processo da fotossíntese, né? Então, a fotossíntese
o processo de fotossíntese ele depende da luz solar. Então é aí que a gente vai ter a produção de massas, né, voltada para a influência aí dessa luz, né. Como disse, quando se estuda a influência da luz na aurerícula, há de se considerar a intensidade luminosa e a variação do fotoperíodo separadas, né. Então tem a intensidade luminosa porque dependendo do comprimento da onda tal, pode afetar o metabolismo das plantas e nisso ocasionar danos, né? E o fotoperíodo é o período que a planta precisa de luz para atingir, para mudar, né? O seu estado de vegetativo para reprodutivo e assim por diante, certo, pessoal? Então a gente tem aí por exemplo, as plantas são responsivas desde 380 nanômetros até 280 nanômetros, que são as faixas aí que varia entre o ultravioleta até o vermelho distantes. Então essa é a faixa onde as plantas são responsivas, né? Ela consegue responder, né? Ela se desenvolve bem nessas faixas. Abaixo de 380 e acima de 280 nanômetros, essa planta ela não consegue desenvolver bem, então ela vai ter algum distúrbio fisiológico que aí vai estar baseado em cima de amarelecimento, vai estiolar, né? Vai ter o alongamento celular, ela vai desenvolver algum mecanismo para tentar superar essa deficiência de luz, que muitas vezes vai desenvolver um produto mal formado, né, de aparência totalmente diferente. Por exemplo, a intensidade luminosa. Aumento da intensidade luminosa corresponde à elevação da atividade fotossintética, possibilitando em maior produção de matéria seca nas plantas, certo? Aí eu trago aí, a deficiência luminosa provoca alongamento celular, resultando em estiolamento. É como eu disse para vocês, né? A planta ela vai desenvolver um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa vai ocorrer através do alongamento celular. Por exemplo, aqui eu trago um experimento onde a gente tem um milho que houve a sua germinação e ele está recebendo luz necessária para o seu desenvolvimento. E aqui houve a germinação, só que esse milho ele foi produzido, foi germinado em um local onde não tinha luz. Olha a diferença, ele ficou amarelecido e estiolou, ele aumentou, houve o alongamento celular. Ele é maior que esse, mas ele não tem a resistência que esse tem, certo, pessoal? Então aí não vai ter a produção de fotossimilados para o seu desenvolvimento, para a sua produtividade, para aumentar a sua produção, certo, pessoal? Vamos lá. Intensidade de luz, como ela se altera, né? Então, perdão, a intensidade de luz, né? O aumento na intensidade luminosa corresponde à elevação na atividade fotossintética, certo? O resultado em maior produção de matéria seca, como resultado, né, a maior produção de matéria seca nas plantas. A deficiência luminosa provoca alongamento celular, resultante aí no estiolamento. Isto é aumento das partes aéreas correspondente, né, aumenta o teor de matéria orgânica, porém, quer dizer, sem aumento do teor de matéria orgânica, né. A intensidade é a quantidade de radiação, né, que atinge a superfície de um plano. Então ali, por exemplo, a folha ela vai receber a radiação. Então a quantidade que essa folha vai receber de radiação é a intensidade que essa é medida a intensidade, né? A quantidade de radiação que a planta vai absorver é a intensidade de luz que essa planta vai absorver. Ela se altera com a elevação da altitude, ou seja, quanto mais alto, maior é a aproximação, né?
da radiação. Então, ela se altera com a elevação da altitude, com a elevação, né, com a latitude e estação do ano, além de outros fatores como fumaça, poeira, CO2, ozônio, vapor d'água, comumente presentes na atmosfera, ou seja, todos os elementos que vão barrar a entrada da radiação ou a chegada dessa radiação até a planta, né? Então a gente tem aí, como eu disse, né, as plantas se relacionam bem, né, no interesse a radiação que é efetivamente fotossintética é as que compreende aquela faixa lá de 380 a 780 nanômetros. Então, a planta ela só vai ser responsiva, ela só vai conseguir ter uma resposta à intensidade luminosa onde a gente considera a radiação fotossinteticamente ativa, que é aquela parte ali, onde você vai ter aqui, por exemplo, de 380 a 780 nanômetros. Então, essa parte é a parte responsiva, onde a planta consegue se desenvolver bem, e a gente considera ela como radiação fotossinteticamente ativa, certo, pessoal? E aí eu explico para vocês mais à frente, né, que quando aquém ideal, o crescimento e desenvolvimento das plantas são afetados pela intensidade da luz. Então eu trago aqui, né, como eu disse, a intensidade da luz ela é diferente de fotoperíodo, certo? Mas ela interfere na produção de assimilados, ou seja, a radiação fotossinteticamente ativa, que é aquela faixa de 380 nanômetros a 780 nanômetros. Essa faixa é considerada como faixa de radiação fotossinteticamente ativa. E aí, o excesso dessa luminosidade, passando disso, pode ocasionar danos nas plantas, né? E aí eu trago para vocês algumas queimas, que ali está em formato de branqueamento, né? A gente tem plantas que sofreram estresse por intensidade luminosa, e essa intensidade luminosa, ela, quando em excesso, né, pode ocasionar danos, né? São causados danos no cloroplasto, levando ao branqueamento e à morte de células do tecido. Fenômeno esse conhecido como solarização nas folhas, nos frutos, nos frutos são conhecidos como escaldaduras, como visto aí, são injúrias, né, causadas pela luminosidade e pelas mudanças climáticas, né? A solarização é comum de ocorrer quando as plantas que estavam sob restrição à luz, né, aquelas plantas que passaram um longo tempo sem luz, são expostas à radiação solar plena de forma abrupta. Isso ocorre, por exemplo, quando em consórcio de plantas há a retirada de plantas que estavam promovendo sombreamento, expondo a radiação plena às plantas que estavam abaixo do dossel. Então isso acontece principalmente em forma de consórcio, certo, pessoal? Por exemplo, aí a gente dá a produção de abóbora e consorciada aí com mandioca. Com a abóbora está desenvolvendo embaixo, ela está recebendo a sombra da mandioca. Após tirar a mandioca, a abóbora, ela pode ocorrer uma queima, quer dizer, uma ação direta da radiação, que aí é a solarização, né? No fruto, promove a escaldadura e na folha, a queima dessa folha. Certo, pessoal? Então vamos lá, como manejar essa intensidade da luz, né? É a proteção via sombreamento, que a gente tem aí sistema de palhada, né? Aquele material orgânico morto, né?
Aí a gente vai, tampa com capim, os frutos, né, os tubérculos, os frutos, as cucurbitáceas, ou telas com diferentes malhas, né, ou saco de papel aqui, e etc. A gente tem vários métodos para a utilização de proteção da nossa olerícola. Então aqui eu trouxe para vocês como exemplo um papel, né? Trouxe a casa de vegetação, uma malha onde que limita a intensidade de luz aqui dentro e um saco para produção de tomate, né? Então são manejos que a gente pode estar utilizando para diminuir essa intensidade luminosa e ajudar aí no processo de produção de olerícolas. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre fotoperíodo. Certo, pessoal? Como eu disse, é importante separar a intensidade luminosa de fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? Fotoperíodo é a duração da luz que tem durante um dia. Devido ao movimento da Terra na órbita eclíptica, né, em torno do Sol, considerado ali translação, a amplitude de variação do comprimento do período luminoso diário ao longo do ano varia de 0, próximo do Equador, né, a 24 horas, regiões polares, dando origem às estações do ano, certo, pessoal? No Equador, ou próximo dele, o comprimento de período luminoso diário é relativamente constante durante o ano, ficando em torno de 12 horas, né? Porque devido a esse sistema de translação, a linha do Equador é aquela que está mais direta com o posicionamento do Sol, então é a que mais recebe radiação solar, certo? Então a variação de período entre dia, né, claridade, receber essa radiação é pouca, né? Então por isso que ela fica em 12 horas de dia, claro, e 12 horas de escuro. Entenderam, pessoal? Então a gente tem aqui variação conforme a latitude, como eu trouxe, por exemplo, a linha do Equador, o Sol é onde bate mais, né? Então essa variação aqui entre os trópicos, ela é bem baixa, então a incidência solar vai ser de 12 horas, né? 12 horas de dia, 12 horas de escuro, e conforme a gente vai indo para os polos, aumenta cada vez mais, aumenta cada vez mais essa variação de duração do dia, né? Duração da luz aqui. Como, por exemplo, nos trópicos, de 0 a 23 graus, né, latitude norte-sul, esse comprimento aqui, pessoal, de 0 a 23 graus aqui norte-sul, esses comprimentos pode variar em até mais de 3 horas. E nos polos aqui norte-sul, né, a duração de um dia pode chegar até 24 horas de luz ou até 24 horas de escuro, né? Então, porque o Sol ele passa aqui, dependendo da inclinação da Terra, pode ter dias que não vai ter Sol aqui nos polos e pode ter dia que não vai ter noite, né? Período de escuridão nos polos, certo, pessoal? Então, vamos lá. Fotoperíodo, né? Como eu disse aí para vocês, é a duração do período luminoso dentro de um dia de 24 horas. Influencia, né, numerosos processos fisiológicos na planta. Ou seja, a planta precisa passar por esse momento para ela conseguir trocar de estado vegetativo para reprodutivo, precisa desenvolver mecanismo, né? Quer dizer, o fotoperíodo, esse tempo de luz é onde vai ter essa mudança da planta, né, do seu estado vegetativo para o reprodutivo, certo, pessoal? Então a gente tem aí que é o caso, né, do crescimento vegetativo, da floração e frutificação, da produção de sementes e da obtenção de produtos para alimentação humana. Então a duração do fotoperíodo
como eu disse, né, tem 24 horas e vai influenciar nos processos biológicos da planta, como a mudança do estado vegetativo para o reprodutivo, para a obtenção de frutos, sementes e alimentos. Entenderam, pessoal? Aqui eu trago para vocês como é subdividido, né, esse sistema de fotoperíodo, né, dentro da planta. Temos a planta de dia longo, que aqui ela vai ter em média, né, necessita para a mudança do seu estado vegetativo para o reprodutivo, ela necessita aí mais ou menos 14 horas de luz por dia. E aí essas plantas são consideradas plantas de dia longos, ou seja, noite ela vai ter aí mais ou menos umas 16 horas de noite, né? 16 não. Se ela precisa de 14, ela vai ter 10 horas de noite. E aí temos as plantas de dia curto, que vai aí abaixo de 12 horas, né? Então essas plantas elas precisam de, de aproximadamente aí 8 horas de luz para atingir a sua sair do estágio reprodutivo, vegetativo para o reprodutivo. E temos também as plantas, aqui é no verão, né, dias longos no verão, dias curtos no inverno, e temos as plantas de dia longo e noite longas, né, que aí ela vai precisar aí, isso daqui é mais para plantas que estão mais aos polos, né, porque, por exemplo, as plantas tropicais, elas não têm como conseguir 16 horas de duração do dia, né, e de dia e 16 horas de escuro. Então, são mais exemplos para plantas consideradas que estão mais próximas aos polos. Planta de dia curto, noite longa, por exemplo, para ela entrar aqui no estado reprodutivo. Aqui, planta de dia longo e noite curta. E assim por diante, pessoal. Fotoperíodo crítico. O que é o fotoperíodo crítico? É aquele período de luz que a planta precisa para a mudança de estado fenológico dessa planta, ou seja, para sair da parte de vegetar para reproduzir, certo, pessoal? Então a gente tem plantas aqui, por exemplo, plantas que recebem luz abaixo do valor crítico não florescem. Então aqui, ó, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Aí a planta, o fotoperíodo crítico dela não é 15, então ela recebeu 15 horas de luz. Quando ela recebeu 15 horas de luz, ela começou a florescer, então ela saiu do estado fenológico vegetativo e passou para o reprodutivo, certo? Então, plantas que receberam luz acima do valor crítico florescem. Então, aqui é só para ilustrar como funciona isso, né? Um exemplo aqui de plantas de dias curtos, plantas de dias longos e plantas indiferentes, que são responsivas não depende desse período de luz para se desenvolver, certo, pessoal? Bom, o último elemento climático que a gente vai estudar é a umidade, certo? Então, a umidade ela constitui mais de 90% do peso das partes utilizadas da maioria das hortaliças. O teor de umidade no solo ele influencia, né, com a liberação aí da solução nutritiva do solo, com o desenvolvimento da taxa de germinação, de sementes, né, entre outros. E a umidade do solo é a mais facilmente controlada pelo olericultor. Por quê? Porque tem como o olericultor, através das práticas de irrigação, influenciar nesse teor de umidade no solo, né? Já a umidade do ar, ela é mais difícil de ser controlada, porque ela depende, né, das condições de evapotranspiração e das condições de temperatura da atmosfera. Então, ela é mais difícil controlar. Para produzir em sistema com umidade do ar baixa, o que a gente precisa?
criar o sistema de cultivo controlado, né, onde a gente vai criar uma caixa de vegetação e assim por diante. Aqui eu trago um exemplo de medir a temperatura, a umidade desse solo, né, como que está presente, e aí se estiver abaixo, o produtor, o olericultor vai e irriga, ou se estiver no limite ótimo, não precisa de irrigação e assim por diante. E aqui eu trago um exemplo de umidade do ar, como que é a interferência, né? Então a gente tem a interferência aqui das plantas, né, da evapotranspiração, da evaporação das águas, dos rios, dos oceanos, água subterrânea e a ação, todo o ciclo hidrológico aqui, certo, pessoal? Então, para finalizar o campo de umidade, a gente traz aqui que a umidade, o regime pluviométrico da localização afeta substancialmente a produção de culturas em geral. Com isso, se faz necessário um manejo de irrigação no cultivo de hortaliças, pois as mesmas são exigentes em água, não podendo assim o fornecimento de água ser baseado apenas no regime de chuvas de região produtoras. Ou seja, como a gente viu, a produção, as olerícolas, né, 90% da sua formação constitui água. Então, elas são muito suscetíveis às mudanças climáticas e ela é muito exigente em água. Se faltar água, essas plantas elas não conseguem recuperar facilmente voltar, né, ao seu desenvolvimento. Então, é de extrema importância a irrigação das plantas cultivadas, olerícolas cultivadas, porque se faltar água, as plantas elas podem chegar a morrer, porque ela não tem um desenvolvimento tão rústico para a deficiência de água, certo, pessoal? Então, a gente não consegue esperar chover para produzir, a olerícola ela não consegue esperar os períodos de chuva para ela produzir, porque antes de chegar lá ela já morreu. Por isso a importância de irrigação diária de sistemas de produção de olerícola, certo? Então vamos lá. Considerações. As peculiaridades de cada cultura devem ser consideradas, né? Então a gente tem que levar em consideração a cultura, ou seja, a olerícola que a gente vai implantar, se ela é uma olerícola de clima quente, de clima ameno, de clima frio, se ela é uma olerícola bienal, se ela é uma olerícola anual ou perene, se ela é uma olerícola de dias curtos e dias longos, se ela é uma olerícola que depende de uma temperatura maior, de uma temperatura menor e assim por diante. Então a gente tem que levar em consideração a essas características intrínsecas, né, da olerícola que a gente vai implantar naquele lugar, certo? Levando em consideração aí a altitude da área, o relevo da área, as condições de chuva, condições de radiação e assim por diante. E assim, pessoal, a temperatura é o fator determinante mais ponderável na organização do calendário de plantio. Ou seja, você precisa ter esse controle, né, da temperatura, ou no mínimo conhecimento da temperatura, para você saber quando você vai, por exemplo, plantar uma hortaliça de clima quente, certo? Você não pode plantar uma hortaliça de clima quente para o seu desenvolvimento ser no inverno. Então, você tem que plantar no inverno, por exemplo, para colher no verão. Entenderam, pessoal? No final do inverno para colher no verão. Então, é mais ou menos isso que eu trago para vocês. E deve-se considerar as estações do ano,
plantas que têm a sua termoperiodicidade estacional, ela depende disso, né? Como eu disse lá, depende das estações do ano, então a gente tem que levar em consideração a isso. E hortaliças de clima quente são plantas são plantadas geralmente no período de inverno, de primavera-verão, como eu disse ali, para ter o controle dessa temperatura, né? As de clima ameno no outono, exceto as cultivares de verão, e as de clima frio no outono e inverno, exceto as cultivares de verão. Então, pessoal, a gente tem que levar em consideração tudo isso, certo? Para ter um bom desenvolvimento das olerícolas, a gente tem que levar em consideração temperatura, umidade, quantidade de luz, né, intensidade dessa luz e período de luminosidade que essa planta vai levar vai receber. Então, esses são os fatores que interferem aí na produção e no manejo, né, principalmente na produção das olerícolas. Então, estudem o material, vejam como essas interferências vocês podem estar utilizando aí na implantação dos seus sistemas de olerícola, certo? E aí, futuramente, a gente vai estar estudando o sistema de cultivo de hortaliças protegido para amenizar, né, para diminuir os impactos ocorridos pelos fatores ambientais. E aí, esse cultivo protegido, eles estão voltados principalmente para controle do meu ambiente. Eu crio uma estufa onde todos os fatores climáticos ali, questão de temperatura, umidade, radiação, eles são controlados para melhor desenvolvimento das minhas olerícolas. Então, assim, eu consigo produzir plantas de verão em lugares onde são frio, ou plantas de clima frio em lugares onde são tropicais, quentes e assim por diante, certo, pessoal? No mais, abraço a todos. Se cuidem, precisar de ajuda, estamos aqui, eu e o Arthur, e respondam às atividades, participem do fórum, e vamos, que a disciplina ela é muito boa e tem muita contribuição aí para a questão das exigências das olerícolas. No mais, até mais e abraço.